Com projetos em âmbito estadual e federal em 2026, os prefeitos das principais capitais do país iniciaram os novos mandatos com ênfase na área de segurança pública. Essa pauta atraiu até mesmo os mandatários progressistas da base aliada do governo, como Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, e João Campos, de Recife. A principal aposta desses prefeitos é armar as guardas municipais para trazer mais segurança para a população. De acordo com o levantamento do IBGE, de 2023, esse estudo, o número de prefeituras que passaram a adotar armas de fogo nas suas polícias cresce, em 4 anos, 49%. A crise de segurança pública se tornou uma das maiores preocupações das populações e pautou também as eleições, devendo continuar no topo do debate público em razão do alto índice de violência urbana. Vou começar essa com o Mota. Mota, o que tem achado desse novo movimento, essa postura de alguns prefeitos? Dá para entender que trata-se de um movimento favorável, é importante, ou você consegue interpretar que isso seria uma reprovação à gestão por parte dos respectivos governadores? De forma nenhuma, Canhato. Eu fico feliz de ver a quantidade de políticos que finalmente estão entendendo a importância da segurança pública. Os bandidos brasileiros estão entre os mais armados e agressivos do mundo. São 40 mil homicídios por ano. A cada 20 anos são assassinadas 1 milhão de pessoas no Brasil. A Guarda Municipal é um tipo de polícia. Me espanta que existam pessoas que defendam uma guarda desarmada. Agora, finalmente, os políticos brasileiros, pelo menos muitos deles, estão acordando para a gravidade do problema. É apenas um pequeno primeiro passo, mas eu já considero isso uma grande conquista. Você, Cristiano Beraldo, nós ficaríamos mais parecidos com o modelo norte-americano se as guardas civis estivessem armadas e também ajudassem a polícia militar nesse policiamento ostensivo, Beraldo? Não, Canhato, não ficaríamos, porque eu acho que tem alguns pontos que precisam ser considerados. O primeiro deles é que há vários prefeitos que estão tomando essa iniciativa simplesmente por um oportunismo eleitoral, para poder compor um discurso diante deste absurdo que se tornou a questão da criminalidade no Brasil. Depois, não adianta só ter uma guarda civil metropolitana armada. É preciso saber qual é o dinheiro, o investimento que será feito para treinar essa guarda. Porque se repetir o mesmo modelo que sabemos que acontece na polícia, onde um policial, quando se envolve num embate com um criminoso que eventualmente alvejado vinha a falecer, e é o policial que tem que bancar a sua própria defesa para defender da sua atuação profissional, a gente vê que o Brasil tem poucos bons exemplos para inspirar essa guarda civil armada, como no caso do Rio de Janeiro. E só entregar arma, só gastar para comprar arma, para mim, não vai resolver absolutamente nada. Depois a gente tem toda a questão do judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro, o Ministério Público dessas cidades, estão dispostos a bancar um combate efetivo ao crime? Eu tenho minhas dúvidas. Afinal de contas, se houvesse de fato uma preocupação, uma mobilização, uma vontade para resgatar esse poder de policiamento, de manutenção da lei e da ordem, aquelas ruas onde turistas que visitavam Rio de Janeiro entraram e foram assassinados por bandidos que tomaram parte da cidade, que controlam essas partes da cidade com a completa ausência do poder público, essas áreas teriam sido retomadas. Essas ruas onde essas pessoas foram assassinadas seriam hoje já de livre circulação de qualquer um, mas isso não acontece, porque esta vontade, esta determinação não está presente.
E depois, Candiato, eu pergunto, qual é o investimento que está sendo feito na construção de presídios, de cadeias, de uma infraestrutura para receber um número maior de criminosos? Porque não se vai armar a guarda municipal de nenhuma cidade se o objetivo não for capturar, prender, meter em cana pessoas que estão cometendo crimes contra a população. Então, sinceramente, não vejo nada de relevante nesta notícia que não o aumento da despesa pública, porque para combater o crime é preciso muito mais do que eles estão apresentando. Essa é uma excelente pergunta, né, delegado Palumbo? Quais municípios ou quantos municípios têm condições de fazer um investimento como esse? Não somente contratar armamento, como mais agentes para reforçar a Guarda Civil. Agora, em linhas gerais, prefeitos decidindo armar as guardas municipais, as guardas civis metropolitanas. De que maneira isso colabora e ajuda no enfrentamento à criminalidade, delegado? O prefeito, quando ele é sábio, ele investe na guarda, porque sabe que ela é uma poderosa aliada no combate à criminalidade. Claro que cidades de tamanho médio, como Ribeirão Preto, Campinas, Guarulhos, que é uma cidade maior, São Paulo, tem obrigação de investir na guarda. Mas você pega uma cidade, por exemplo, de 10 mil habitantes, que o prefeito não tem dinheiro sequer para pagar o funcionário público, não dá para jogar a responsabilidade em cima dele. E aqui eu faço um apelo ao governo federal através do ministro da Justiça, um apelo respeitoso. Eu faço política de maneira respeitosa, não gosto de ofender ninguém, de xingar ninguém, que ele olhe pela Guarda Civil como polícia municipal. Tem a PEC número 57, que vai colocar a guarda no artigo 144 da Constituição Federal, como polícia municipal. Por que isso? Para acabar com essa celeuma que muitas vezes vem do Poder Judiciário, que acaba soltando criminosos, principalmente o STJ, porque a guarda não poderia abordar, porque a guarda não poderia fazer a prisão. Isso é uma balela. Qualquer um do povo pode prender em flagrante. A guarda municipal também pode. E o futuro da segurança pública chama-se polícia municipal. Nós temos que tirar essa responsabilidade dos estados, dos governos estaduais, e passar também para as prefeituras que têm dinheiro. Você pega uma cidade rica como Barueri, São José dos Campos, é um grande exemplo que a segurança deu certo, porque o prefeito, ele investiu na guarda, cidade inteira monitorada, veículos elétricos, fuzil, um bom armamento. Agora, não pode simplesmente armar a guarda e não dar nenhum tipo de treinamento. Não pode simplesmente, vamos dar arma, tudo bem. No Rio de Janeiro tem uma peculiaridade. Você tem que comprar pistolas e você tem que comprar fuzil. E o treinamento de fuzil, para se habilitar no fuzil, é caríssimo. Você não pode dar para os guardas uma pistola .40 enquanto o fuzil está com fuzil, enquanto o crime está com fuzil 762, 556, porque você vai colocar este guarda à morte. Fuzil se combate com fuzil. Tiroteio de fuzil se combate com fuzil. Eu me lembro quando eu era vereador que eu destinei uma verba para a guarda comprar fuzil. Eu fui massacrado por 2 partidos políticos que não aceitavam isso. E o argumento é muito simples. Se o crime está portando fuzil, nada mais justo que os nossos policiais municipais também portem esse tipo de armamento. Não dá para trocar tiro, e aqui fala uma pessoa que tem experiência em troca de tiro, não dá para você trocar tiro com 10 bandidos armados de fuzil e você ter lá 10 guardas portando um 38 ou uma pistola .40. Agora, é engraçado, Mota, quando a gente fala de segurança pública, os entes federativos no Brasil pensam de forma bem distinta, né? Porque enquanto alguns municípios, principalmente capitais, querem investir nas guardas municipais, comprando armamento, até aumentando o contingente, fazendo concurso para a contratação de novos agentes, a gente observa, por exemplo, o Ministério da Justiça emitindo aquele parecer que sugere abordagens com armas não letais, enfim. São pensamentos dissonantes, né? Os prefeitos, então, vão na contramão do governo federal, que há pouco emitiu um parecer, ou pelo menos um livro de recomendações em que justamente sugere o uso de armas não letais para abordagens. Como é que a gente consegue ajustar as lideranças que pensam de forma tão distinta, hein, Mota? Os prefeitos não estão na contramão, Caniato. Os prefeitos estão na mão certa. Há outras pessoas na contramão. A gente sempre tem que testar essas ideias, verificando se as pessoas que dão essas ideias
colocam essas ideias na prática em relação a elas próprias. Então, no dia que uma autoridade estiver com os seus seguranças, o seu guarda-costas, todos com armas não letais, aí eu vou acreditar que dar armas não letais para a polícia é uma coisa boa. É lógico, os policiais são ou deveriam ser treinados por uma série de formas de reagir, para utilizar vários tipos de arma. Eles não precisam que nenhum ministério explique isso para eles. Eles aprendem isso na academia de polícia. Quanto a essa questão dos prefeitos, se os prefeitos têm ou não têm condições, nos Estados Unidos, a polícia nos Estados Unidos é essencialmente municipal. E há cidades pequenas, muito pequenas, que têm uma força policial com 10 policiais, com 15 policiais. Ótimo, que a força policial tem que ser do tamanho que a prefeitura pode pagar. Eu estou nessa discussão, nessa batalha por um Brasil mais seguro, Caniato, há muito tempo. E eu fico muito feliz com o que está acontecendo, porque houve uma época em que nenhum político queria falar sobre segurança pública, especialmente prefeito. O prefeito dizia: Roberto, isso não é comigo, isso é com o governador, vamos falar de piscina olímpica, quadra de basquete, de creche. E a gente dizia: mas seu prefeito, olha os índices aqui de homicídio, de assalto. Não, isso não é comigo, isso é com o governador. E lavavam as mãos. Então eu fico muito feliz de ver que os prefeitos estão se interessando por essa pauta. É óbvio, a gente sabe disso. Vários deles estão fazendo isso só porque o assunto agora está na moda, ou por algumas motivações que não são as melhores. A gente sabe disso. Isso não tira a importância desse assunto. É preciso que os municípios se envolvam nisso, como o delegado Palumbo disse. Isso precisa estar formalizado na lei. Aqui no Rio de Janeiro, a gente testemunhou durante muito tempo essa discussão de que a guarda não pode ser armada, porque a guarda não é polícia, a guarda não tem treinamento, a guarda não tem competência. A última vez que eu chequei os números, a guarda do Rio de Janeiro tinha mais de 7 mil homens e mulheres. Era quase o mesmo efetivo da Polícia Civil, sem armas. E aí o guarda ficava fazendo o quê? Correndo atrás de alguns camelôs, né? Protegendo os canteiros das praças. Agora, na hora que acontecia um crime, você tinha que chamar a polícia. É óbvio que isso é o modelo errado. Então, eu vejo com satisfação esse movimento dos prefeitos e faço votos que isso seja o primeiro passo na direção de um novo caminho que o Brasil precisa tomar. Você, Beraldo, essa situação que envolve municípios que vão na direção contrária ao que prega o governo federal por meio do Ministério da Justiça, que há poucos dias emitiu aquele parecer recomendando o uso de armas não letais para alguns tipos de abordagem, enfim, o uso da força por parte dos policiais, dos agentes, após alguns episódios, enfim. A gente precisa trazer isso também como as nossas lideranças pensam de forma muito diferente. Parece que nós estamos em um Brasil e algumas autoridades vivem em um outro, né? Que talvez esteja mais parecido com um país europeu, Suíça, talvez. Pois é, Caniato, a gente vê a Guarda Civil Metropolitana sendo utilizada como um discurso. E eu, pessoalmente, acredito que a Guarda tem um papel fundamental no combate ao crime. Mas o papel da Guarda não deve se confundir com o papel da Polícia Militar, assim como não deve se confundir com o papel da Polícia Civil. A Guarda Civil Metropolitana, ela tem, como na minha visão, ela deveria ter o papel de manter aquela ordem urbana necessária para que a cidade esteja organizada, para que a prefeitura cuide de um ambiente adequado para o policiamento e que iniba o cometimento de crime. Crimes que, se forem cometidos, devem ser de responsabilidade, tanto o seu combate, perseguição, investigação e para colocar criminosos na cadeia, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Agora, não adianta simplesmente entregar armas nas mãos
dos policiais civis, da Guarda Civil Metropolitana, e esperar que elas façam um trabalho que não está sendo realizado como um todo por uma série de circunstâncias e contingenciamentos. Não é que não existem policiais querendo combater o crime, dispostos a combater o crime, que acordam todos os dias e trabalham focados na sua missão, na missão que receberam quando assumiram a sua posição de policial. O fato concreto é que a questão da criminalidade no Brasil, ela é bastante mais ampla e exige toda uma atuação integrada que hoje não acontece. Por quê? Porque temos um problema gravíssimo que alimenta toda a estrutura da criminalidade, chama-se tráfico de drogas. As fronteiras brasileiras, e já falamos isso aqui repetidas vezes, as fronteiras são uma peneira. Entram toneladas de drogas pelas fronteiras brasileiras que atravessam o Brasil todos os dias e que saem por portos e aeroportos. Isso é uma rotina. E é esse dinheiro do tráfico de cocaína, do tráfico de drogas, que vai alimentando essa criminalidade. Então, o Guarda Civil Metropolitano, que tem um total respeito, mas se lá de cima não vier cada um fazendo o seu trabalho, me desculpa, ele não será o herói, porque ele não foi contratado pela prefeitura para ser um herói. Ele foi contratado para ser um profissional da segurança, coisa que a incompetência que vem de cima, a corrupção que vem de cima, não vai permitir que ele faça de forma adequada. Então não adianta a gente querer achar, acreditar que vamos resolver alguma coisa assim, não vamos. Ou a gente pensa a sério toda a estrutura de segurança pública brasileira, ou vamos simplesmente ver o uso da Guarda Municipal com este cunho de discurso político eleitoral. Enquanto mesmo prefeitos que fizeram campanha em 2020 contra a Guarda Municipal Armada e agora fizeram uma campanha à reeleição a favor da Guarda Municipal Armada, porque está na moda falar disso, mas que estão completamente alinhados ao governo federal, que é contra a arma na mão de polícia, porque na mão de bandido, aparentemente, não estão fazendo nada de concreto para impedir. Então, esse discurso ele tem uma série de problemas e eu, sinceramente, não acredito que simplesmente armar a Guarda Municipal vai resolver esse problema monstruoso de segurança pública que existe no Brasil. Mas, delegado Palumbo, quando o Beraldo traz a descrição sobre qual seria a responsabilidade da Guarda Metropolitana, eu fico pensando, é algo muito parecido com o que hoje faz a Polícia Militar. Daí eu lhe pergunto, quando terminaria o trabalho, a responsabilidade da Guarda Civil Metropolitana e quando começaria da Polícia Militar? Ou as responsabilidades se sobrepõem, delegado Palumbo? Caniato, se a gente perguntar para qualquer pessoa na rua, nesse exato momento, se você for assaltado, para ela, tanto faz se vai chegar uma viatura da Polícia Civil, da PM, da Guarda Civil, ela quer segurança. Quando você vai numa escola municipal, se tem uma viatura da Guarda Municipal ali fazendo patrulhamento, armada, protegendo as nossas crianças do tráfico de drogas, isso é muito bom. O que não pode acontecer é eu olhar aqui pela janela do meu escritório e saber que tem uma delegacia a menos de 800 metros que está fechada, porque não tem policial. Aí fica muito difícil. E é por isso que eu insisto, falando da Guarda Civil, no artigo 144 da Constituição Federal, porque tem um ego, o ego de delegado, o ego de coronel, que muitas vezes pensam só na sua instituição e não querem que a guarda cresça. Não querem porque senão eles pensam assim, se eles forem fazer o mesmo que a gente faz, nós vamos perder poder. Mas quem perde com isso, na verdade? É a população, que não está nem aí para a cor da viatura e do distintivo. Ela quer segurança. Se a minha filha estuda numa escola pública, para mim tanto faz se tem uma viatura da Guarda Civil ou da Polícia Militar, fazendo a segurança ao redor da escola. O que não pode acontecer é essa quantidade de roubos e assalto e não tem investigação porque a delegacia está fechada. Ou então, depois que a guarda faz uma prisão, hora que chega nos tribunais superiores, não, vocês não poderiam prender, vamos anular tudo e vamos soltar todos. O Beraldo falou da construção de presídio. É muito importante que se construa presídio. Por que os políticos não fazem isso? Porque perdem voto.
Ao contrário, a gente vê o judiciário, eu vi esse final de semana, e fiquei extremamente revoltado com decisões judiciais que, como está superlotado, qual foi a ideia dos nossos magistrados? Vamos soltar os presos. Isso é absurdo. Você solta 1.800 presos porque a cadeia está superlotada. Primeiro que cadeia não é resort, cadeia não é hotel. Cadeia é para o cara ser punido. Então, se tem 30 lá, não, é porque cabe 30. Ninguém vai morrer porque é superlotado. Agora, trabalhar eles não querem. A gente recebe relatos aí de que os presos chamam o juiz porque ele quer receber bolachinha recheada. Isso é um tapa na cara da sociedade. E aí, qual que é a ideia do Poder Judiciário? Vamos soltar, porque está superlotado. Só que quando você solta 1.800 presos, o que vai acontecer? Vai ter mais roubo, vai ter mais assalto, vai ter mais latrocínio, vai ter mais estupro, vai ter mais tráfico. Porque esses presos não querem trabalhar. Eles não querem progredir, não querem sair dessa vida criminosa. É cômodo. Com essa série de decisões judiciais que acabam ajudando eles, fica muito cômodo você estar no mundo do crime. Qual a diferença entre a Polícia Militar, a GCM? Se tiver uma viatura na rua, tanto da Polícia Civil, da Militar, da GCM, da Polícia Federal, só deles estarem andando com a viatura, eles já estão fazendo patrulhamento. E a função do policial é ficar olhando o tempo todo para ver se tem algum crime para poder evitar. Esse cenário descrito pelo delegado Palumbo talvez seja uma característica aqui de São Paulo, né, delegado? Mas talvez em outras cidades não é incomum cidadãos que chegam a mencionar, fui pedir ajuda para a Guarda Civil Metropolitana ou a Guarda Municipal e muitas vezes eles indicam que eu procure a polícia. A pessoa ali naquela situação foi roubado, foi assaltado, furtado, sei lá, pede ajuda para o GCM e aí o GCM indica, não, tem que procurar a polícia, a gente não pode fazer nada. Talvez essa seja a preocupação de muitos cidadãos. Quer só fazer o complemento, delegado? Rapidinho. Não, isso acontece realmente, Caniato, mas aí é aquele policial que não é vocacionado, né? Como eu já vi também, não, isso aqui não é da minha área, não posso atravessar a rua para ir lá prender. Isso é absurdo. Eu, quando estava na polícia, ficava literalmente caçando o bandido o tempo todo. A maioria dos policiais são vocacionados, mas tem aqueles que a gente chama de braço curto, de Horácio, que não quer fazer absolutamente nada e vai lá só para bater cartão e ir embora receber seu salário. Horácio, menção ao personagem do Maurício de Souza, né? Era o Exato. Que tinha um bracinho curto, exatamente.